É uma história muito particular na cidade, muito embora ele não tivesse apego nem obsessão por poder. Seu pai era professor. Você se lembra como que ele entrou na vida política? Então, antes de contar a história da política dele, é preciso contar a vida dele, tá? A vida de quem está na vida pública, de certo modo, ela pertence um pouquinho a cada um. Vários têm um pedaço da história do meu pai para contar. Eu posso contar a minha versão, que eu vivi intimamente com ele, o que eu sei que ele me contava, o que eu observava, né? Que eu sempre fui muito observador dos passos dele. Então a história do meu pai, ela é muito ligada, de fato, inclusive a entrada na política se deu pela pedagogia, pelo ensino, pelo fato de ter sido professor, por ter criado na escola que vocês estudam hoje, uma escola técnica lá atrás, né? E então meu pai, ele veio do estado do Rio e veio para cá para estudar. Ele era filho de outro Paulo, também, que era taxista, e filho de uma costureira. Não tem nenhum vivo mais, Geralda, mãe dele. Então meu pai virou arrimo da família muito cedo. Porque meu avô, embora fosse muito querido por todos gostassem muito do meu avô, era muito boêmio, na dimensão do lar, ele não era um pai muito presente. Então ele fez uma faculdade de matemática, que na época, com um pouquinho mais de extensão, dava direito à formação como físico também. Então ele era formado em matemática e física, né? E aí começou a ser professor de matemática e professor de física, ok? E aí já deu os primeiros momentos dele de militância na política. Não sei se vocês já estudaram esse período, mas meu pai foi um universitário no período da ditadura. O que fez dele, aí os primeiros gestos da formação política dele foi muito ligado à esquerda, né? Imagina ser universitário no auge da repressão. Então meu pai sempre teve posições muito ligadas à esquerda, né? Aí já começou a ter os primeiros momentos dele ali, de vínculo com a política, né? E em 88, 89, foi a primeira candidatura dele. Eubank vivia uma época de polarização na política aqui, que vocês provavelmente já passaram pela família do seu Mário, pela família do senhor Jair Antônio, né? Eles tinham uma tradição política aqui em Eubank que ninguém se atrevia na época a entrar no meio. E aí meu pai, muito jovem, na época ele tinha 28 anos, imagina só, ousou ser candidato então pelo PT na época. Então ele foi candidato aqui e teve uma votação muito expressiva, que surpreendeu todo mundo na época. E aí na eleição seguinte, ele foi candidato de novo e ganhou a primeira eleição. Daí para frente é uma nova história. E como que foi para a família ele ser prefeito? Olha, meu pai tinha um temperamento de fazer a gente não gostar muito dos privilégios do poder. Então a gente nunca gostou muito assim, né, mãe? Era mais um compromisso do que um privilégio, né? Desde participação nesses eventos de inauguração, de abertura de evento, nunca foi uma coisa que mexeu muito com a nossa vaidade, porque ele próprio nunca se envaideceu muito com o poder, não. O poder, para ele, a política tinha um outro sentido, tinha uma outra perspectiva, mas isso forma o nosso caráter, o jeito que ele encarava
a política e o jeito que a gente, a família, reagia, forma o nosso caráter. Por outro lado, nós sempre fomos muito comprometidos com as decisões que ele tomava. A minha mãe tinha um jeito muito delicado de participar das decisões, mas ele ouvia muito ela. Por força do temperamento dele, que mais tarde eu fui compreender mais as razões dele ter tido um temperamento mais ácido com as coisas, que para uns era um problema, mas para a grande maioria era virtude dele. Eu fui entender isso muito mais tarde. Eu conflitava muito com ele, achava que se ele fosse mais político, no sentido do adjetivo, talvez ele pudesse ter sido até mais bem sucedido, mas mais tarde também eu fui entender que o limite entre ser político e ser cínico é um limite muito tênue. E eu fui entender isso na pele, eu mesmo, muito, por uma razão muito particular, eu fui entender isso mais tarde. O que você destacaria nos mandatos dele? Olha, o primeiro mandato, no sentido estrutural, foi o mais importante, o melhor mandato de qualquer prefeito na história de Eubank. Eu falo isso sem nenhum medo de errar. Eu tenho muita convicção que ele foi a melhor passagem, quem mais entregou esse serviço público para Eubank foi ele. Eubank, no primeiro mandato, era uma cidade por fazer. Uma cidade por fazer porque aqui não havia um estádio de futebol. Ele, por exemplo, fez os dois. Eubank não tinha um centro de saúde sofisticado. Ele construiu, né, esse centro de saúde. Eubank não tinha pavimentação em uma rua da colônia de São Firmino. Ele entregou o terceiro mandato dele, foi prefeito por 3 vezes, com 100% das ruas da colônia calçadas. A estrada que liga Colônia a Eubank, quem pavimentou foi ele. A rua Jorge Gomes, se você vê hoje e acha possível passar um carro lá, quando ele entrou na prefeitura no primeiro mandato, não podia passar um carro lá, não tinha iluminação, não tinha nada. Talvez a última e mais importante obra de Eubank tenha sido dele, que é a construção do loteamento, né? O loteamento, ele comprou aquele terreno na época, eu vou falar sempre ele, porque foi no mandato dele, tá? Mas enquanto prefeito, ele comprou todo aquele terreno ali que vai do ginásio poliesportivo, que também foi obra dele, tá? E vai até no campo do Eubanquense, e aonde tem o Parque de Exposições hoje, ele adquiriu no mandato dele. E o loteamento, ele foi, em uma das gestões de Eubank, ele foi utilizado a toque de caixa por uma razão eleitoral, distribuído com muita pressa, titulação de terra para construir casa lá. E não havia esgoto, não havia luz, não havia pavimentação. Veja você. E depois, mais tarde, ele estruturou aquilo lá tudo. Entregou um bairro. Então, Eubank era uma cidade por fazer. E ele tinha também uma dedicação muito especial com a educação. A educação sempre foi a matriz das gestões deles. E entregava IDEBs, né, nas gestões dele que o banco nunca mais conheceu mesmo. Entregou números de IDEB que o banco nunca mais atingiu. Então, práticas que nem eram obrigatórias na época, foi ele que introduziu, do tipo entrega de material escolar. Chegou um momento que ele entregou notebooks para todas as escolas do ensino fundamental. Ele introduziu o 14º salário, era um abono que vinha para professores, né, da rede pública no final do ano. Então, a educação, pela própria formação pessoal dele, além dessas estruturas, da infraestrutura, talvez a educação tenha sido a contribuição mais relevante dele. Não é à toa que hoje tem o nome de uma escola.
Como parte da extensão, do aperfeiçoamento da educação, ele introduziu esse programa de estágio, né, que formou muita gente e deu oportunidades de um primeiro emprego para muita gente também, gente que trabalha na prefeitura, gente que trabalha em outros lugares, e que vendo ele próprio trabalhar como prefeito, muita gente dizia que era uma oportunidade muito peculiar. Ver meu pai no dia a dia, como que ele tomava as decisões do trabalho dele, do ofício ali, da política, né? Então, o programa de estágio, a construção do posto de saúde, os 2 postos de saúde da Bilibitar, o estádio do Juventus da Colônia, o ginásio da Colônia de São Firmino, o ginásio poliesportivo da Grota, o campo do Eubanquense, a compra do terreno onde hoje estão construindo um centro de assistência social, que era para ser construído uma creche, foi ele que comprou o terreno, onde hoje tem construído uma piscina, quem comprou o terreno foi ele, numa gestão dele também. Então, não tem um movimento de infraestrutura de Eubank que não tenha tido um dedo da gestão dele. Por isso é que eu repito, que ele foi o prefeito que mais entregou serviço público na história de Eubank. Tem coisas que hoje pode parecer normal, que está naturalizado, mas que na época era uma necessidade, uma emergência na cidade. Por exemplo, o primeiro gesto de gestão dele foi comprar um ônibus, porque não tinha como as pessoas deslocarem entre Eubank e Colônia que não fosse ou a pé ou quem tivesse carro, e na época era muito difícil. Foi o primeiro gesto de gestão dele. A garagem da prefeitura era uma garagem ociosa, não tinha máquina, não tinha carro, não tinha ambulância, não tinha nada. E uma gestão diferente de agora, com recursos muito escassos, né? Tinha que se fazer muito com muito pouco. E só podia fazer isso se fosse muito disciplinado do ponto de vista financeiro, você não trabalhar com uma gestão balofa. Gestão balofa é uma gestão inchada, às vezes, de funcionários ociosos, né? Então se trabalhava com uma gestão muito enxuta, mas muito disciplinada financeiramente, que foi muito realizadora por essas razões. No âmbito da cultura, foi ele quem criou o Festão do Povo, não havia nada. Os carnavais dessa primeira gestão dele eram os carnavais que tinham a mocidade eubanquense, tinha o bloco Pé de Cana que vocês entrevistaram, né? Eram carnavais que conseguiam fazer os eubanquenses ficarem aqui, diferente de agora, que tem que ir para outros lugares, né? Porque não é muito atraente. Então, além do Festão do Povo, o aniversário da cidade passou a ser comemorado de outro jeito, né, nas gestões dele, muito por conta da equipe também. A Secretaria de Cultura era uma secretaria muito ativa, tinha o hábito aqui de se comemorar o bolo com o tamanho da idade da cidade, entendeu? Era um hábito que foi criado na gestão dele. Me parece que não tem mais isso. Tinha muitos festivais de bandas. A festa de Santo Antônio, ela passou a ser uma festa mais cultural, além dos shows em si. Tinham apresentações, tinha dança alemã, capoeira. Dava uma outra dimensão para as festas, né? Teve um programa dele que foi muito premiado, um programa de reciclagem que nunca mais voltou também, de troca de lixo. Isso. Olha só, é um programa que nunca mais voltou e foi um programa premiado até nacionalmente, que foi replicado depois por Chácara. Uma outra coisa muito relevante, muito importante, é que dos 12 anos de mandato dele, somente um ano teve enchente em Eubank. As pessoas não tinham que se preocupar tanto com a chegada do verão e ter que ficar levantando os móveis de casa, porque já tinha um movimento de prevenção muito grande, já tinha uma limpeza muito bem feita. Então, durante esses 12 anos, Eubank só sofreu durante um ano com esse problema de enchente no mandato dele.
E além de prefeito, ele veio a ser presidente da ANPAR, que é a Associação dos Municípios da nossa microrregião, veio ser fundador e mais tarde presidente da CISPES, que é o consórcio de saúde aqui também da nossa microrregião. Ele foi assessor da Câmara de Vereadores de Tabuleiro, foi assessor da Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, ele foi assessor parlamentar do deputado Antônio Jorge. Então a trajetória da política dele também se deu para além de Eubank. Apenas ele foi eleito 3 vezes. Como você se sente com isso? É um privilégio, né? E repito, só não foi a 4ª porque no primeiro mandato dele não tinha reeleição, né? É uma história muito particular na cidade. Muito embora ele não tivesse apego nem obsessão por poder. Talvez se ele tivesse mais apego pelo poder, tivesse mais obsessão, teria sido até mais vezes, sabia? Mas tem umas coisas que na dimensão do pessoal vai trazendo frustrações, vai trazendo alguns desencantos também, que vai deslocando a pessoa da política. Conhecendo seu pai, como você acha que ele veria a política de hoje? Eu vou falar um pouco por mim, tá? Tudo que veio da política de Eubank até então, veio da costela de Adão do meu pai. Vou falar por quê, no prático. Vocês já devem saber da história do Tião Meirelles, que foi um prefeito que foi apoiado por ele. Ele era vice do meu pai, não é isso? O Tião Meirelles morreu tragicamente num acidente de carro e aí assumiu o Mauro como prefeito, né? Mas vieram desse apoio político do meu pai. Mais tarde, o Mauro retornou prefeito mais vezes, meu pai voltou, e o atual prefeito, que foi vice dele também. Pela primeira vez vai ter um prefeito em Eubank que nunca foi alinhado ideologicamente com ele, nunca participou, pelo contrário, enquanto vereador sempre votou muito contra, né? Embora seja uma boa pessoa, do ponto de vista pessoal, mas nunca pertenceu, e eu não conheço muito o que ele pensa sobre política. Por opção pessoal, eu acompanhei muito pouco esse processo, mas eu sei que as posições que ele tomava enquanto vereador sempre foram muito contra até do atual prefeito em alguns momentos, né? Então, pela primeira vez vai ser uma eleição, vai ser uma gestão bastante diferente. Então, eu acho que ele imaginaria com alguma estranheza. E o que eu observei é que nessas eleições, de um certo modo, a ausência dele ainda foi muito presente. Ainda pautou muito o debate político. Reproduziram a cor que era simbólica, né? Simbólica das eleições dele. Ele foi evocado às vezes por candidatos que eram até oposição política a ele, né? Alguns vereadores fizeram menções. Então eu acredito que meu pai teria um comportamento nessa eleição muito parecido com o que nós tivemos. Nós, eu, minha mãe, as pessoas da nossa família, de um pouco de ausência. Porque essa eleição, ela confrontou um candidato que não deixou uma memória de gestão muito boa para o município, embora seja uma pessoa de muito carisma, sempre fez a política, tendo o carisma pessoal como uma característica muito relevante. E uma outra gestão que entregou um pouco mais, embora tenha sido muito tímida, e tenha tido um representante que, a maneira dele, também tenha muito carisma, né? Uma pessoa do povo, um eubanquense, de uma família muito tradicional, mas que eu sei pouco que ele pensa sobre política. Porque a história dele, política, sempre foi de muita oposição aos modelos de gestão do meu pai.
Enquanto vereador, ele sempre votou muito contra os projetos políticos, sempre se posicionou muito contra. Inclusive, ele sempre foi do lado do candidato que dessa vez ele derrotou, né? Então, acredito eu que o comportamento deles, do meu pai, seria de muita ausência nessa eleição. Por pouco apego ao poder também, por motivos pessoais, porque a militância política em algum momento traz muito esgotamento, traz decepções, traz desgastes. Então, eu acho que seria o momento dele ser só um observador, fumando o cigarrinho dele ali no banquinho que ele gostava de ficar. Qual conselho ele daria para os futuros governantes? Meu pai não era muito de aconselhar, não. Ele era mais do exemplo dado do que da autoridade consentida. Diria que o conselho era a própria obra dele, né? Meu pai tinha muita convicção da palavra, e isso até os mais ferozes adversários dele sabiam com quem estava falando. Isso para um político é muito importante, não é isso? Isso um político no sentido agora do substantivo, não do adjetivo, né? Era muito leal a quem caminhava junto com ele, era muito leal ao ponto até em certos casos da irrelutância. Mas a gente sabia muito bem com que tipo de pessoa a gente estava tratando, o que esperar dele. Isso eu acho que seria uma boa recomendação para os novos políticos, sabe? Não ser político no sentido adjetivo, ser político no substantivo, se dedicar à vida pública com muita seriedade, não gostar dos luxos do poder, não se envaidecer, cuidar com muito zelo. É uma coisa que diziam muito, e eu ouvi isso de alguém que virou opositor dele mais tarde, que o meu pai sabia até a quantidade de cafezinho que tinha na garrafa na prefeitura no dia seguinte.